Feliz de estar com os irmãos mais uma vez, rever amigos, irmãos tão preciosos, maravilhosos. Alguns eram solteiros, hoje estão casados, não é? Outros não tinham filhos, já tiveram, né? E alguns que vão ter aí daqui a alguns dias, não é isso? Né? É bênção do céu mesmo. E nós estamos muito felizes, estamos lá em Açailândia, quando você passar, indo lá para Brasília de carro, né? Passe a Açailândia, entende? Lá é um lugar turístico, mas é um lugar maravilhoso, entendeu? É um lugar maravilhoso. É o melhor lugar para pouso e decolagem de aeronaves de toda a América Latina. Não tem aeroporto, mas é. A gente crê, né? Tanto crê que ontem eu fiz uma reunião aqui com mais autoridades aí muito simpáticas e levei o maior especialista, entreguei para eles. Olha, esse cara aqui conhece tudo. Entende? O Maranhão tem direito a ter 86 aeroportos, tem 330 milhões de reais no Banco do Brasil, ninguém sabe o que vai fazer com aquilo há 3 anos. Entende? Ninguém sabe, mas esse cara sabe. Entende? E ele é meu amigo e está aí. Aí o rapaz perguntou, quanto o senhor quer, pastor? Eu quero a glória de Deus. Quero nada não, rapaz. A gente tem pessoas que sonham com alguma coisa, tem pessoas que são sonhadoras, tem pessoas que veem a glória de Deus, tem pessoas que não conseguem ver a glória de Deus. Lá em Efésios capítulo 1, versículos de 16 até 21, o apóstolo Paulo diz que quando a gente se converte, a gente recebe 3 poderes maravilhosos de Deus. O poder de se sentir crente, que é um poder que nós estamos precisando ultimamente, não é? Que ele chama de pistis, né? Um poder de se sentir crente. Depois ele fala um poder de testemunhar, né? Que ele chama de marturon, né? De mártire, né? Poder de testemunhar. Capacidade em qualquer circunstância, não dependendo ou não de qualquer situação que você esteja atravessando, você tem um poder dentro de você para manifestar o amor de Deus. E em terceiro lugar, ele usa uma palavra chamada drakos, em grego, que significa algo parecido com o poder de ver a glória de Deus. Eu quero ver a glória de Deus. Quem quer ver a glória de Deus? Então, o poder de ver a glória de Deus. Às vezes fica tão preocupado em ser só crente, tão preocupado em dar testemunho, né? Mas você consegue ver a glória de Deus por aí? Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, mas você vê a glória do Senhor hoje ali, do outro lado, lá no meio das contradições da vida, das adversidades do seu tempo. Então, o apóstolo diz que eu e você temos este poder. Eu também nem sei porque eu estou falando isso, entende? Mas é porque, com certeza, Deus está querendo que muitos dos senhores aqui parem de olhar para as circunstâncias e olhem para Deus. Olhem para Deus, entendeu? E você vai ser curado. A palavra de Deus diz, olhe para mim, você vai ser curado. A palavra de Deus também diz que você, quando entende o propósito de Deus, você vê que o propósito de Deus é encher o mundo inteiro com a sua glória. O mundo inteiro com a sua glória. Na verdade, é um discernimento que nós precisamos alcançar. E esse é o único pedido que podemos fazer a Deus, que não precisa de oração. Se você pedir a Deus discernimento. Os outros você pode fazer até jejum, mas este você não precisa. Este você não precisa. Eu estava lendo uma história outro dia muito curiosa mesmo. Diz que 2 amigas se encontraram num shopping center, deve ter sido o shopping da ilha, ou shopping São Luís, ou algum shopping aqui em São Luís. E aí uma falou para outra assim, mas que pulseira linda essa que você está usando. Aí a amiga disse, obrigado, muito obrigado, foi um presente de aniversário do meu marido lindo me deu, mas não é de ouro não. A amiga insistiu, puxa, mas é muito bonita mesmo, nem parece bijuteria. Você conhece bem os metais preciosos? Aí ela disse, não conheço nada sobre metais preciosos. Eu, na realidade, sou totalmente leiga, não entendo nada sobre joias, mas conheço muito bem meu marido. Eu conheço muito bem meu marido, para dizer que isso aqui é uma bijuteria. Então, eu gostaria que você olhasse para você, a pessoa que está do seu lado, e diga assim, olha, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Diga, eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Diga para ele assim, olha, o Brasil está em crise.
Mas nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Amém, querido? Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. Nós já tivemos crise de ditadura, crise de direita, crise de centro. Agora estamos tendo crise de esquerda, né? É um direito que a gente tem passar por isso. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por amor daquele que nos amou. A igreja evangélica cresceu muito nos períodos de crise, porque ela foi a única esperança que Deus pôde propor para um povo que confiou em capital, que confiou em projetos, que confiou em estabilidades humanas. E a igreja do Senhor atravessou todos esses mares e tempestades, chegando do outro lado com o mesmo estandarte da fé que é o Senhor Jesus Cristo, o seu evangelho. E o nosso compromisso é com o evangelho, nosso compromisso é com o Cristo revelado no evangelho. E nós não temos outra motivação. A razão da nossa reunião, de estarmos hoje aqui, é Cristo. O motivo que nos fez sairmos de casa na tarde deste dia foi o próprio Senhor Jesus Cristo. O motivo que perdoamos em casa, perdoamos na igreja, e que perdoamos no trabalho, e perdoamos, esta moeda mais elevada que nós temos é Cristo. Não tem explicação econômica, social, filosófica, estética, lógica, psicológica, nada disso. A razão de nos mover no meio de uma geração tão corrompida e perversa é Jesus Cristo. Entende? Jesus não teve nenhuma reunião em que ele construiu e ele disse: essa aqui é a reunião, esse aqui é o prédio, este aqui é o reino. Não, ele não fez nada disso. O Senhor Jesus, ele disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, porque o reino de Deus está entre vós, eu estarei ali com vocês. Não importa, você pode se reunir aqui hoje, porque é uma reunião de convocação santa, de chamamento para juntos proclamarmos e manifestarmos a glória de Deus, mas você também pode amanhã estar em casa com a sua esposa, com seu pai, com a sua mãe, com o seu filho, com o seu esposo, e fazer uma glória de Deus ser alcançada pelos seus olhos. Amém, querido? Vira para quem do outro lado está e diga assim: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Diga: eu vejo a glória do Senhor hoje aqui. Quem quer ver a glória de Deus? Alguns não. Então, quem quer ver a glória de Deus? Amém. Diz que uma mulher chegou na igreja, pastor, e a igreja estava tão fria, mas tão fria que ela saiu gripada da igreja, entendeu? Então, eu desejo que a glória de Deus invada o seu coração. Amém, querido? Abra a Bíblia comigo. No livro do profeta Isaías. Abra a Bíblia no livro do profeta Isaías. O capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Capítulo 6 do livro do profeta Isaías. Isaías, capítulo 6. Amém? Glória a Deus. Eu trago um abraço de toda a família de Deus, lá da primeira Igreja Batista de Açailândia. E que Deus, estão recomeçando o culto nesse instante lá, e eu tenho certeza que Deus em Cristo estará abençoando tanto eles quanto os irmãos nesta oportunidade. A Bíblia diz assim, em Isaías capítulo 6. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor sentado num trono alto e elevado. O seu manto se estendia pelo templo inteiro, e em volta dele estavam os serafins. Cada um deles tinha 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam o corpo, e com as outras 2 voavam. Eles diziam em voz alta uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso. A sua presença gloriosa enche o mundo inteiro. O barulho das vozes dos serafins fez tremer os alicerces do templo, que foi ficando cheio de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, pois os meus lábios são impuros, e moro no meio de um povo que também tem lábios impuros. E com os meus próprios olhos vi o Rei, o Senhor Todo-Poderoso.
Aí um dos serafins voou para mim, segurando com uma tenaz, uma brasa que havia tirado do altar. Ele tocou a minha boca com a brasa e disse: agora esta brasa tocou os seus lábios. As suas culpas estão tiradas e os seus pecados estão perdoados. Em seguida, ouvi o Senhor dizer: quem é que vou enviar? Quem será o nosso mensageiro? Então respondi: aqui estou eu, Senhor. Envia-me a mim. Amém, querido? Amém ou não amém? Que Deus prossiga em abençoar a sua palavra no coração de cada um que veio aqui nesta noite. Meu querido, minha querida irmã, rapidamente, deixa eu falar para você o que acontece no contexto desse texto. É claro que existe muito perigo quando muitos pregadores estão preocupados com o contexto e acabam afastando-se da Bíblia por causa dos pretextos que utilizam dentro do contexto que a gente está vivendo. Mas no contexto desse texto que acabamos de ler, nós estamos ouvindo a história de um personagem chamado Isaías. Isaías é um homem aproximadamente 20 anos de idade. É um rapaz assim de classe média alta, de elite, da própria comunidade de Judá. Sabe que Israel dividiu em duas regiões. Para o norte foram 10 tribos chamadas de Israel. Para o sul, 2 tribos que entre elas ficaram chamadas de Judá. E Isaías está nesse contexto, enquanto outros profetas estão em outro contexto. Mas aquelas 10 tribos irão desaparecer e permanecerão só 2 de onde vem o Senhor Jesus, exclusivamente da tribo de Judá. Então, ele é um dos homens da elite cultural, tanto é que o livro de Isaías é o livro mais intelectual do Velho Testamento. É o livro mais assim inspirativo em termos de vislumbrar o que vai acontecer 745 anos depois. Mas ele está vivendo um período assim de divisão, no entanto. Ocorre que ele está vindo de um processo em que Israel havia experimentado momentos assim de grande glamour. Em meio à crise, houve um personagem que deu uma volta na crise. E ele transformou aqueles problemas em grandes conquistas para a nação de Israel. E aquele personagem chamava-se o rei Uzias. O rei Uzias, ele é um engenheiro. Ele é um camarada assim extremamente organizado. Um homem de uma visão assim, pragmática que impressionaria a nossa geração hoje. Ele pegou Israel totalmente falido, ele foi restaurando Israel, restaurando as cidades circunvizinhas, os muros de Jerusalém, ele foi refazendo a economia de Israel, e a coisa ficou tão boa, pastor, que aqui no capítulo 4, a Bíblia diz que as mulheres andavam tão vaidosas, né, que andavam com o nariz empinado, né, nem estavam mais olhando para baixo, estavam só olhando para cima, e Deus falou assim: eu vou fazer todas vocês ficarem carecas. Está lá, não foi eu que falei isso não, está na Bíblia. Porque havia uma estabilidade econômica, não é? Havia assim uma pujança, um orgulho nacional, havia um certo prazer de se dizer: está vendo? Nós somos apenas 2 tribos, mas veja, com valentia, trabalho, determinação, organização e planejamento, nós chegamos a toda essa condição extraordinária. Isso foi tão fantástico que Uzias é considerado um dos melhores reis da história de Israel. Porém, enquanto ele estava assim, lá no templo de Israel, você sabe, quem lê o Velho Testamento, quem é que lê o Velho Testamento aqui? Não é só Salmos, não. Lê o Velho Testamento, né? Então você lê lá que os sacerdotes sempre foram problemáticos. Não é? Quando não eram eles, eram os filhos deles. Então, eles sempre tiveram problemas seríssimos, ao ponto de até no livro de Sofonias, aliás, de Zacarias, capítulo 3, quando o sacerdote Josué entra no templo para adorar, o diabo vai junto com ele. Está na hora, vamos junto. Está na hora de adorar o Senhor, estamos juntos. Enquanto a cidade ia bem, o templo ia mal. Enquanto o país ia bem, o templo
ia mal. Os crentes não estavam bem. Eles mantiveram uma certa religiosidade. As festas eram maravilhosas. O glamour das festas, as roupas, os pendentes, o ouro com que as pessoas chegavam nas reuniões. Os irmãos aqui, se estivessem lá, nós teríamos vergonha até mesmo de adorar, porque, segundo a Bíblia, eram festas extraordinárias. Mas Deus dos altos céus olhou aquela festa maravilhosa, aquela multidão toda, e ele viu que tinha alguma coisa errada, que havia alguma coisa errada. Isaías, no capítulo de número 5, ele faz um elenco assim de várias situações que o povo, pela sua estabilidade, passara a não perceber o sofrimento do seu próximo, por exemplo, passara a não ajudar o seu semelhante, a ser arrogante, prepotente, prevalente, a tornar-se um povo insensível, desumano e desalmado. E essa pessoa, esses servos, entre aspas, de Deus, a Bíblia diz que um dia, como está escrito no texto, um dia, o rei Uzias, vendo que o seu projeto político estava funcionando, mas vendo que os crentes estavam dando escândalos por causa dos sacerdotes, tomou uma decisão drástica. A Bíblia diz que ele tomou a decisão de ir ao templo e fazer aquilo que os sacerdotes não sabiam fazer, ou não estavam fazendo. E ele então foi lá, sacrificou no templo, acendeu incenso, saiu de lá. Está vendo? É assim que se faz na casa de Deus. Porque lá na minha empresa eu faço assim. Aí está tudo errado. E ele então foi lá querer colocar o dedo na cara dos sacerdotes. E a Bíblia diz que quando ele saiu de lá, ele ficou leproso. E a Bíblia diz que ele adoeceu. E a Bíblia diz que ele morreu. Ele morreu. Mas por que isso acontece? É nesse momento que Isaías começa a se perguntar: por que essas coisas estão acontecendo? Aí Deus fala para Isaías: olha, Isaías, eu plantei uma vinha. Você pode ler depois aqui no capítulo 5, tá? Que é anterior, sobre essa história da vinha. Eu plantei uma vinha, uvas. E eu tratei dessas uvas. E eu estava tão alegre, Isaías, que eu ia ter uma colheita maravilhosa. E quando eu fui colher essas uvas, e veio muitas uvas, e eu colhi as uvas, e quando eu provei as uvas, elas eram amargas. Elas eram completamente amargas. Então, Isaías, eu tomei uma decisão. Eu vou mandar os animais esmagarem toda essa plantação. Eu vou fazer um estrago aqui, vou acabar com tudo. E vou jogar tudo isso fora. E eu vou fazer tudo de novo. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas novas. Amém, queridos? E ele diz para eles: eu vou fazer tudo de novo. Porque o meu projeto é fazer uma obra grande nesse lugar. Amém, querido? E aí então Isaías ficou assim impressionado com isso. E ele então entrou no mesmo lugar que Uzias entrou. Ele entrou no templo. E não havia rei em Israel. O trono estava vazio. Não havia governante. Quem é que dirige a nossa nação? Ele entrou no templo, clamando dentro da sua alma: Senhor, nós estamos desprotegidos, nós estamos desamparados, nós fomos esquecidos, a dor do nosso povo é grande, o sofrimento, a aflição são imensos, e nós precisamos de socorro, nós precisamos de ajuda. Quando ele entra no templo com esta expectativa, pensando que pela morte de Uzias e pelo drama da nação, agora estariam enfrentando momentos mais terríveis. Aí Deus lhe dá uma visão. Bum! E aquela visão é tremenda naqueles dias. Ele vê o trono, ele vê um trono enorme, e assentado naquele trono está o Senhor dos exércitos. Querubins estão envolvendo a face desse Deus. Querubins estão dizendo: Ele é santíssimo. Querubins estão dizendo: Ele é santíssimo. Querubins e anjos estão em volta,
ele vê aquele fogo enorme, toda aquela fumaça. E ele começa a compreender que pode sair o rei, pode sair o sacerdote, pode sair a banda, pode sair o grupo de oração, mas o Senhor não sai. O Senhor dos exércitos está presente. É a mensagem que Deus manda para Isaías. Você estava procurando homens, veja a glória de Deus. Você estava procurando autoridades deste mundo para garantir a sua estabilidade. A sua estabilidade provém de Deus. Você estava pensando que o seu casamento foi porque você fez tanta plástica, tanta caminhada, tanta coisa. Faz bem, mas não foi por isso. Foi porque Deus quis te dar a sua família. Você estava julgando que foram os inúmeros remédios que salvaram a sua saúde. Não, foi Deus com a sua mão, cobrindo a sua vida. Você disse, meu salário foi reduzido, mas você não passou fome. Você diz, eu tive que mudar de casa, mas você não foi para o relento. Você diz, eu estou com um problema, mas não está derrotado. Não foi consumido, não foi destruído. Porque o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso, está sobre a sua vida. Ele não saiu do trono dele, ele não mudou, ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e o será para sempre. Ele é o mesmo Deus dos nossos antepassados. Ele foi Deus aonde ninguém creu em Deus. Ele foi Deus diante da geração que o abandonou. Ele foi Deus quando a geração queimou em montanhas a Bíblia na Europa. Ele continuou sendo Deus. Ele foi Deus no meio dos índios. Ele é Deus no meio dos escravos. Deus no meio dos aristocratas. Deus no meio de uma semente pobre no meio da rua. Ele continua Deus. Veja a glória de Deus. Veja a glória de Deus. Veja a glória de Deus. Mas eu estou olhando para os homens, não está vendo a glória de Deus. Porque quando Isaías entrou, a Bíblia diz aqui, ele começou a ver a glória de Deus. Ele não foi chamado no meio do seu pecado. Ele não foi chamado no meio das suas contradições. Ele não foi chamado no meio dos seus equívocos. Ele foi chamado no meio da santidade de Deus. Ele foi chamado no meio da santidade de Deus. Deus não esperou ele confessar pecados. Deus não esperou que ele se limpasse dos pecados. Já Isaías, como eu costumo chamar esse texto, ele foi chamado num tempo chato. Ele foi chamado num tempo muito chato. Entende? Alguém já disse assim que Isaías foi convocado num tempo complicado. Entendeu? Mas ele ouviu a voz de Deus. E Deus chamou Isaías no meio da santidade dele. Manifestou a glória dele para Isaías. E aí então Isaías começou a olhar. E ele viu a manifestação da glória de Deus. Como é que ela é dinâmica. Como esta glória é fulgurante. E como os olhos dele se abriram. Ele começou a ver a glória de Deus. Pastor, parece tão abstrato isso. Parece tão redundante isto. Olha, querido, se lembra daquele homem que era cego, que Jesus curou ele com saliva, né? Ele cuspiu no cara, né? Quem botar uma fila aqui, pastor, para a gente cuspir daqui a pouco. Tem que tomar bastante água para ajudar. A primeira visão que aquele homem teve, já compartilhei aqui, foi fantástica, né? A Bíblia diz que ele viu os homens andando como árvores. Ele teve uma visão espiritual a respeito de você. Ele teve uma visão espiritual a respeito das pessoas. Ele olhou as pessoas espiritualmente. E ele viu aquela luz andando como se fosse árvore. Ele teve a oportunidade de ver a glória de Deus nas pessoas. Olha para quem está do seu lado e diga assim: que Deus me permita ver a glória de Deus em você.
Porque, sabe, irmãos, ver pecado dos outros não precisa ser crente para ver. Entendeu? Não precisa ser crente para ver pecado nos outros. Eu conversei com o Caio Fábio na internet outro dia, e ele me respondeu assim, meio orgulhoso. Eu falei, pastor, você não precisa falar tão mal de crentes assim não, porque já tem gente que não é crente e faz isso. Entendeu? Você não precisa se preocupar, não. Fazer coro com essa turma, não. Eu falei, pastor, o senhor é um homem tão fantástico, tão sábio. O senhor está machucado com alguma coisa? Quer que eu vá ministrar cura interior, uma coisa dessa que o senhor não gosta? Eu creio, entendeu? Aí ele mandou para mim, olha, pastor, foi longa a conversa, né? Mas resumo, ele disse assim, eu não posso mudar as minhas opiniões. Eu falei, que pena que está preso às suas opiniões. A gente não tem opinião, a gente tem Cristo. Que nosso assunto é Jesus Cristo. Mas eu consigo ver a glória de Deus na sua vida, pastor. Assim como eu quero que você saia daqui dizendo, olha, nós não estamos aqui para ficar julgando ou analisando o pecado de ninguém. Nós estamos aqui para ver o que Deus tem feito e fará na vida das pessoas. O tempo das crises é quando se levantam os profetas. O tempo da crise é quando se levantam os profetas, aqueles que, a minha empresa vai falir. Não vai falir. Eu vou perder o meu emprego, mas Deus vai te sustentar e você não vai perder o emprego. São o tempo dos profetas. Os verdadeiros profetas. Profeta é aquela pessoa que lê o coração de Deus. Profeta é aquela pessoa que escuta o coração de Deus. Profeta é aquela pessoa que proclama o sentimento de Deus. É aquele que consola, que restaura, e não aquele que fica só dizendo o futuro da sua vida. Não precisa procurar profeta. Qualquer macumbeiro, cartomante já te ajuda. Até horóscopo te ajuda. Mas se você quer ouvir a vontade de Deus, o que Deus tem para a sua vida, você tem que ir mais fundo na sua entrega a Deus, seu mergulho em Deus. Sabe o que acontece com Isaías, querido? É que ele, quando vê a manifestação da glória de Deus, ao invés de olhar para os outros, a Bíblia diz que Isaías olha para dentro de si mesmo. Ele olha para dentro de si mesmo. Ele que tinha dito tantos ais no capítulo 5, ai do rico, ai do ingrato, ai do vaidoso, ai do sábio, ai do cientista, ai do meu vizinho, né? Ai desse, ai daquele outro. Quando ele chega diante de Deus, aí ele diz, ai de mim. Ele diz, ai de mim, eu estou morrendo. Eu cheguei diante da glória de Deus e eu descubro que eu estou morrendo. Eu tenho lábios impuros. Eu faço coro com as pessoas para murmurar. Eu entro no ônibus, mas que ônibus cheio. Eu entro no trânsito, mas que trânsito horrível. Eu saio, abro a porta, mas está chovendo. Eu faço coro de murmuração com todo mundo. Eu gosto de ler jornal só de ver cadáveres. Eu gosto de ficar fazendo murmuração com todo mundo. Eu gosto de ficar na igreja olhando, o pastor está errado, o louvor cantou mal, e não sei quem está mal vestido. Eu gosto dessas loucuras. Isso me alimenta, eu devoro esses processos. E ele diz, e mesmo assim, mesmo cheio de tantos defeitos e tantas falhas, eu entrei no templo e eu vi o Rei da Glória. Eu não mereço ver o Rei da Glória. Eu estou cheio de pecados, eu teria que sacrificar um animal, uma pomba, uma vaca, uma rolinha. Eu precisaria, eu não tenho tempo, o que eu vou fazer agora? Mas aí, Isaías, escuta, algo fantástico de Deus. A Bíblia diz que Deus libera um anjo. Esse anjo vem até Isaías e purifica o pecado dele. Na boca de Isaías. Você sabe, querido, tem muita gente que chega na igreja, Senhor, me perdoe de todos os meus pecados. Eu acho que os anjos ficam assim, olhando para a tua cara. Meu amigo, o pecado tem nome, tem endereço, tem CPF. Entendeu? O pecado tem pele, tem olhos, tem sentimentos. Senhor, me perdoe de todos os meus pecados. Você não precisa chamar Deus de louco. Entende? Isaías falou, olha, o meu pecado está aqui na minha boca. Vira para quem está do seu lado, diga para ele assim, da língua procedem os maiores
crimes que eu possa cometer. Amém? É por isso que a Bíblia diz que se uma pessoa matar a outra, uma faca com tiro, sei lá, atropelando, ela vai ser réu de um juízo. Mas se falar mal da outra, vai ser réu de 3. E é por isso que também a Bíblia diz que quem fala mal dos outros, sabe? É João, né? Jordão, né? Ela não vai atravessar o Jordão. A Bíblia diz que os maledicentes não entrarão no reino dos céus. O negócio ficou estreito, irmão. Você estava pensando que era só os gays. Entendeu? Vai todo mundo de braço junto, né? Pro brejo de fogo. Você estava pensando o quê? A Bíblia diz que os fofoqueiros não entrarão no reino dos céus. E é por isso, talvez, que Isaías, que estava falando mal de tanta gente, Deus vem sobre ele e purifica ele. E ele ficou purificado. A purificação é pessoal. A separação é pessoal. É como uma joia. Quando Deus purifica você, Ele separa você. Quando Ele separa você, você é dele. Você pertence a Ele. Não adianta. Muitas pessoas gostam das joias da casa de Deus. Tem muitas joias aqui. Moços, moças, rapazes, senhores e senhoras. Há muitas joias preciosas. E o diabo está de olho. O diabo levou Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel e todos os jovens que eram joias preciosas, os adultos também. Eles não entenderam por quê. Não entenderam. Daniel ficou 70 anos no cativeiro, foi para lá com 16, aos 86 que ele foi entender o que é que aquilo significava para a sua vida. Toda aquela dor, traição, engano, perseguição e com crescimento. Você sabe, querido, para finalizar, há uma voz que vem sobre Isaías. E essa voz é, quando Isaías confessa, quando ele é restaurado, quando ele é purificado do seu pecado, ele ganhou umas páginas em branco, de novo, para escrever a sua história. Ele tem a chance de começar uma nova história. Irmão, você vai dizer, mas pastor, depois disso daí, Isaías ficou lá uns 3 anos pelado, não foi? Você que diz que é pelado, porque a Bíblia não diz que ele ficou pelado. A Bíblia diz que ele ficou nu. Mas nu não é igual a pelado? Nu, para nós, é pelado. Para o livro do profeta Isaías, significa que ele ficou de cueca. 3 anos, com roupas de baixo, como voto, para ele aprender a perder sua vaidade e ganhar a presença de Deus. A presença de Deus. E ele purificado, ele ouve uma voz de Deus. Isaías, está vendo tudo isso? A quem enviarei? A quem eu enviarei? A quem eu enviarei? Aí Isaías diz, eis-me aqui. Eu não tenho bagagem nenhuma amizade que me prenda, nenhum tipo de relação ou sociedade que possa me interromper. Eis-me aqui, eu não tenho mais passado que me aprisione, não existem cadeias que me detenham. Eis-me aqui, não existem mais dificuldades na minha alma, não estou confuso, não há devaneios na minha mente, não existem oscilações no meu coração, não existe estar vacilantes na minha mente, sem saber se eu vou ou não vou. Eis-me aqui, envia-me a mim, eu estou pronto. Envia-me, eu, este homem, fraco, frágil, pecador, errante, mas que crê no poder da sua glória, da sua misericórdia. Eis-me aqui, eu estou no templo, era para oferecer sacrifício, obedecer a lei, para ser alcançado pelo perdão do Senhor, e Ele me alcançou pela sua bondade, pela sua graça, pela sua misericórdia. Eis-me aqui, eu venho diante de ti. É por isso que na Bíblia, pastor, é por isso que na Bíblia ninguém pede perdão de joelho, ninguém pede perdão com a boca no pó, ninguém pede perdão rastejante. Todo mundo que vem pedir perdão diante de Deus, quando está diante de Deus, fica em pé e pede perdão. Porque pedir perdão é um ato de confissão, é um compromisso de responsabilidade,
é um ato sério na nossa vida. Eu estou dizendo, você está dizendo, eu aceito a culpa, mas assumo a responsabilidade. Eu pago a conta, eu aceito a culpa, mas assumo a responsabilidade. Não existe pecado que se confesse sem buscar solução no caráter. Não existe. Não existe. Santidade é caráter. Santidade não é aparência de religiosidade, é caráter. Não adianta ter dom e não ter caráter. Não adianta ter talento e não ter caráter. Não adianta ter qualidades e não ter caráter. Porque quem tem qualidade e tem caráter, assume, paga o preço, leva a pedrada, mas prossegue, prossegue e prossegue. Amém, amados? Às vezes a gente não vê a glória de Deus, porque a gente não quer ver. Nossos corações estão fechados. Às vezes a gente está como Cleopas no caminho de Emaús. Jesus está aqui do nosso lado, mas nós não estamos vendo nada. Às vezes a gente, para sentir a presença de Deus, a gente gosta de criar algumas situações paranoicas para tentar dizer e dramatizar. Enquanto você é dramático, Deus é prático. Deus é prático. Ele fala diretamente para você. Enquanto você precisa de umas pirotecnias para dizer que Deus está neste lugar, Deus está independente daquilo que você diga. Ele não é objeto de laboratório de nenhum cientista. Ele não pertence a nenhuma ênfase teológica ou mesmo a nenhum axioma filosófico. Ele é Deus. Ele fez todas as coisas. É glória mesmo. Ele fez todas as coisas. Ele está presente nesse lugar, nesta noite, nesta hora. Ele faz milagres. Daqui na sua casa. Daqui, no mais distante parente seu. Um escritor húngaro, ele escreveu um texto mais ou menos assim. Ele contou que, talvez a Rafisa entenda melhor, que no ventre de uma mãe haviam 2 bebês. Um perguntou ao outro, você acredita em vida após o parto? O outro respondeu, é claro. Tem que haver algo após o parto. Talvez nós estejamos aqui para nos preparar para o que virá mais tarde. Bobagem, disse o primeiro. Não há vida após o parto. Que tipo de vida seria esta? O segundo bebê disse, eu não sei, mas haverá mais luz do que aqui. Talvez poderemos andar com nossas próprias pernas e comer com nossas bocas. Talvez teremos outros sentidos que não podemos entender agora. O primeiro retrucou assim, mas que absurdo, rapaz. Andar é impossível e comer com a boca é ridículo isso. O cordão umbilical nos fornece nutrição e tudo mais do que precisamos. O cordão umbilical é muito curto. A vida após o parto está fora de cogitação. O segundo insistiu, bem, eu acho que há alguma coisa e talvez seja diferente do que é aqui. Talvez a gente não vai mais precisar desse tubo físico. O primeiro contestou, bobagem. E além disso, se há realmente vida após o parto, então por que ninguém jamais voltou de lá? O parto é o fim, meu amigo. É o fim da vida. E no pós-parto não há nada além de escuridão, silêncio e esquecimento. Ele não nos levará a lugar nenhum. E o segundo disse, bem, eu não sei, mas certamente vamos encontrar a mamãe. E ela vai cuidar de nós. O primeiro respondeu, mamãe? Você realmente acredita em mamãe? Isto é ridículo. Se mamãe existe, então onde está ela agora? O segundo disse, ela está ao nosso redor. Estamos cercados por ela. Nós somos dela. E é nela que vivemos. Sem ela, este mundo não seria e não poderia existir.
Disse o primeiro: bem, eu não posso vê-la, então é lógico que ela não existe. E o segundo respondeu por fim: às vezes, quando você está em silêncio, se você se concentrar e realmente ouvir, você poderá perceber a presença dela e ouvir a sua voz amorosa lá de cima. E foi assim que o escritor húngaro, escreveu esse texto para dizer como é que ele entregou a vida dele ao Senhor Jesus. Do ateísmo para o Senhor Jesus. Eu creio que tem muita gente aqui que quer que a sua vida funcione e dê certo, amém? Também acredito que muita gente que está aqui não entende que não está aqui por acaso. Amém? Eu creio que muitos dos que estão aqui sabem que são o primeiro de uma multidão de parentes. Amém? Também sei que muitos que estão aqui e ficam muitas vezes perdidos, confusos, sem entender para onde vai e está aqui porque está precisando de direção de Deus. Amém? Vamos tirar uma certa poeira do nosso caminho. Vamos deixar os embaraços que tão de perto nos perseguem e os pecados que nos tentam assediar, e vamos correr com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para esse autor e consumador da fé. Abra os olhos do seu coração, coloque colírio neles, não fique olhando para os homens, veja nos homens a glória de Deus. Busque as pessoas que você sabe que precisam de Jesus, mas se entregue primeiro a Deus. Limpe o seu coração e você vai ver a glória de Deus, porque Ele está presente, Ele está aqui, Ele está agora, desde cedo. Quando você entrou aqui, que o pastor falou, desliga o celular, eu diria, não desliga não, bota no modo avião, entende? Porque nós estamos voando. Nós estamos voando, entende? E o nosso voo é melhor do que qualquer dos 86 aeroportos que vão acontecer no Maranhão nos próximos 20 ou 30, 50 ou 100 anos. Porque Deus já preparou todas as coisas. Todas as coisas. Quer ver como é que a glória de Deus está aqui? Quem quer ver como a glória de Deus está aqui? Né? Mas você tem que ver mesmo, tá? Sabe, pastor, tem gente que faz assim, ó. Vamos orar, vamos. Sabe? Ora com um olho e o outro quer ver. Sinta. Que você vai ver. Fica em pé. Junte-se a uma pessoa. 2 a 2. Uma pessoa é um, né? 2 a 2. Tá, ok? Vire-se de frente para essa pessoa. Segure a mão dessa pessoa. Amém? Não é para beijar, não é para abraçar, não é para cheirar. Nada disso. Você é um profeta na terra. Você é profeta nesse lugar. Você vai orar agora. E você vai orar por essa pessoa. O que Deus colocar no seu coração, você vai orar por essa pessoa. Se você nunca orou, você vai orar hoje. Você vai orar por essa pessoa, mas vai orar de viva voz. Vai parecer uma confusão. Não fique prestando atenção na oração da outra pessoa. Comece a orar de viva voz. Comece a orar. Ore alto. Ore forte. Ore por ela. Lembre da casa, da família, dos negócios, da saúde, do ministério. Ore por ela, ore pela restauração dela. Ore por essa vida agora, em nome de Jesus. Vocês dois, não espere ninguém orar por você. Ore por ela, essa pessoa agora. Em nome de Jesus de Nazaré. Ore profetizando. Ore clamando. Ore, interceda. Ore pela geração dela agora. Pela descendência, pela parentela, pelo futuro, pelos sonhos. Ore agora, forte.
Deus está fazendo milagres nesse lugar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, eu creio, meu Deus e Pai, que o Senhor separou esse momento para limpar as nossas vestes, para sarar as nossas feridas, restaurar a nossa sorte. O Senhor escolheu este lugar e este momento para chamar vidas, mudar histórias, restaurar, Deus, vidas e corações, devolver o que foi roubado, dar, Deus, vida aonde a morte vinha como sentença, rasgar diagnósticos, cancelar sentenças, restaurar ministérios e corações. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus de Nazaré, completa a sua obra nessa hora, estende o seu favor. Restaura esta cidade, esta nação, os lares deste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Libera dons, meu Deus, batiza com teu Espírito Santo, renova nossas forças, meu Deus, limpa os nossos olhos, salva a vida nesse lugar, meu Deus, salva vidas nesse lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus, move as suas pernas, cura a sua coluna, desfaz e dissolve caroços e todo mal secreto, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Você, meu irmão, que está com uma pessoa que ainda não pertence a nenhuma igreja evangélica, convida ela e traz ela aqui à frente agora, para a gente orar por ela. Traz ela aqui à frente para a gente orar por ela. Traz ela aqui agora. Você que está com alguém assim, olha, essa aqui é minha convidada. Traz ela. Se ela está com vergonha, fala assim, tem vergonha não que eu vou contigo. Entendeu? Amém? Olha só que coisa linda. Vamos aplaudir o Senhor. Traz ela. Traz ela aqui à frente. Tenha fé, não tenha... Vira para cá. Isso, traz isso, traz sua amiga, traz aí seu amigo, vem com ele, fica aqui, isso, vem para receber a sua vitória, para receber a sua vitória. Eu quero que você veja a glória de Deus, não é para você olhar para dentro dos homens, é olhar para dentro de si. Você que está só, vem aqui também, você que precisa de uma nova história com Deus. Deus quer mudar a sua história, a sua vida. Não retenha, não fuja, não tenha medo. Você não precisa enganar ninguém. Você, quando chegou aqui, já sabia que aqui é uma igreja, é um lugar de vida e decisão. É um lugar de decisão. Você não pode sair de um lugar de decisão sem uma decisão.